Olá, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula com a turma 222 do Colégio Romano Santa Marta. Hoje é manhã de segunda-feira, uma manhã bem geladinha, né? Começou com 6 graus hoje pela manhã, bem cedo, mas já tem um sol aí na rua, né? Já está uma temperatura mais amena. Deixa eu ver quanto está agora. Agora já estão 13 graus, né? Já tem mais do que o dobro do que começou o dia, então já tá mais quente, que nem diz o outro, né? Hoje é dia 15 de junho e a gente está fazendo a nossa última aula antes de começar o recesso, né? Que é o período que vocês vão ficar aí em descanso. Até estava preparando um videozinho para colocar agora nas minhas redes sociais, para colocar aí na Iônica, né? Deixar aqui na minha página também, no meu canal aqui no YouTube, onde vocês vão poder acessar durante, durante esse recesso, se vocês precisarem rever alguma questão. Por quê? Porque justamente nesta aula de hoje eu vou apresentar para vocês aí quais serão as atividades que vocês terão que fazer para mim, né? Para que esse semestre vocês consigam ter uma ideia do que aconteceu nesse semestre, né? E já vou fazer também uma indicação de leitura para vocês, uma indicação de leitura já para o próximo semestre, que a gente começa a estudar já lá no dia 29 de junho. Então, lá no finalzinho de junho, a gente volta, né, a estudar com toda a força aí, depois do recesso, depois do descanso. Muito bem, então vamos lá. Na aula passada, nós terminamos a aula com uma pergunta do nosso querido João, né? E essa pergunta, ela, na verdade, ela não foi feita para mim, ela foi feita para vocês, meninas, né? E hoje nós temos aí representadas, né, pela Júlia, pela Rafaele, pela Virginie, né, pela Rafaela. Vocês, né, gostaria que, pela Eduarda também, né, gostaria que vocês participassem. Está chegando agora a Jéssica, para engrossar o caldo aí das meninas, né? Então, eu queria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta para o João, né? Jéssica, que está chegando agora, tudo bem, Jéssica? Está conectando aí teu áudio, né? Jéssica, só para te colocar, a gente tem começando a aula agora, e a gente vai colocar uma pergunta que o João fez para todas as meninas, né, da turma, em especial para vocês aí que estão aí online comigo, né? Porque depois quem for ver esse vídeo não vai ter como responder essa questão, porque esse vídeo vai ficar gravado. Então, lá vai a questão, né, João? Vamos nessa. Ó, tá chegando a Raíssa aqui para ajudar a responder. Então, a questão é a seguinte. O feminismo, pelo que é falado, é um movimento de respeito às mulheres. Porém, na internet, já vi mulheres sofrendo um certo preconceito por parte do movimento, por falarem que não se identificam totalmente com ele. O que acham disso? E aí, gurias? Sobre a não compreensão, olha só, sobre a não compreensão de algumas mulheres, porque não se identificam com o movimento feminista. Por que o movimento feminista sofre tanto preconceito hoje por parte das mulheres? Uma parte das mulheres, né? Pelos homens, a gente sabe que sofre preconceito sim, mas sendo ele um movimento feminista, por que as mulheres têm um preconceito, né? Ou melhor dizendo, têm um conceito negativo sobre o movimento? O que vocês acham? Gostaria que vocês respondessem, eu gostaria de ouvi-las. E aí, meninas?
Eduarda, Virginie, Rafaela, Jéssica, Raíssa, Paula. Vocês são a maioria hoje aqui. Vocês podem responder por áudio ou podem escrever também. O que vocês acham? Preferem não responder? Nem me dar um oi? Não tem opinião formada? Sir, tu pode falar de novo a pergunta? Claro, vamos lá. A pergunta é a seguinte: por que existe, sendo um movimento feminista, um movimento de mulheres, por que existe preconceito ou um conceito negativo sobre o movimento ainda hoje? Não, professor, não é mais ou menos. É no caso que algumas mulheres, né, que eu já vi na internet, né, elas sofreram um certo preconceito por parte do movimento por causa que não se identificaram totalmente com ele. Justamente. Por que existe? É essa a pergunta, né? A pergunta é essa. No caso, as feministas tiveram um preconceito com essas mulheres, algumas, sem querer generalizar. Algumas feministas tiveram preconceito com essas mulheres. Mas existe o preconceito, né? Então a gente está querendo saber, eu quero saber das meninas, o que elas acham disso? Por que existe ainda um preconceito ou ainda um conceito negativo sobre o movimento feminista? Por parte das mulheres. Não é isso. É que, não, as mulheres, né, eu tô falando, essas daí, elas sofrem, eu tô falando que as que não se identificam totalmente com o Iravi sofrendo um certo preconceito. Elas, não as feministas, as que não se identificam totalmente que sofreram um certo preconceito pelo vi. Não, sem querer generalizar, só queria entender isso daí. Sem querer generalizar, tem mulheres que não se sentem identificadas com o movimento feminista. Sim, Por isso tem um preconceito feminista. Não é isso, não. Elas sofreram preconceito por parte de pessoas que estão no movimento. Isso. Elas que sofreram preconceito por parte de pessoas que estão no movimento, é isso. Então, quem é que sofreu preconceito? Quem está no movimento? Não, quem não está no movimento. Quem não está. Ao contrário, quem não está no movimento. Então o movimento feminista é que aplica o preconceito. Não estou sem querer generalizar. Eu já vi isso acontecendo, mas sem querer generalizar. Sem generalizar. Eu já vi isso acontecendo. Em algumas certas situações. Então acho que a gente podia, as gurias, não sei se alguma das meninas quer falar a respeito, pessoal. Entendeu a pergunta? Diga. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tá. Direito. Bom, eu vou tentar não responder, né? Eu vou tentar compreender um pouco o que foi a pergunta para tentar chegar num denominador comum, tá? Vamos lá. O movimento feminista não é um movimento de igualdade em relação ao homem. A gente tem que entender isso. O movimento feminista, ele não busca a igualdade ao homem. A mulher não quer ser igual ao homem. Vocês compreendem isso? O movimento feminista é, na verdade, para a mulher ser mulher. Ok? Deu para entender? Então, ela busca autonomia enquanto mulher livre, com livre arbítrio, né, que ela possa tomar decisões sem estar sendo coordenada por homens.
Basicamente isso. Assim como os homens tomam decisões soberanas enquanto homens, elas querem tomar decisões soberanas enquanto mulher, enquanto donas de si. É isso que a gente tem que entender. O movimento feminista, ele não quer se igualar ao homem. Não é isso. As mulheres não querem se igualar ao homem. Porque em direitos, no Brasil, por exemplo, em direito, eu tenho direito à liberdade, a mulher também tem direito à liberdade. Eu tenho que pagar imposto, a mulher também tem que pagar imposto. Eu tenho direito a férias, a mulher também tem direito a férias. O João tem direito a recesso escolar e a férias, a Virginia também, a Rafaela também. Então, em termos de direito, todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, em relação a isso, não há o que se discutir. Agora, o que nós temos de fato que ocorre? Uma questão ética, ou seja, como é que a sociedade vai agir em relação à mulher? Como é que ela age em relação ao homem? Por exemplo, qual é o espanto, por exemplo, das pessoas quando entram no ônibus e veem que o motorista do coletivo é uma mulher? Algumas pessoas se espantam com isso. Algumas pessoas, algumas mulheres, inclusive, e aí talvez isso responda à pergunta ou questionamento do João, algumas mulheres, inclusive, questionam outras mulheres ao dirigir. Ao dirigir. Eu já vi mulheres dizendo que mulher que dirige é barbeira. Por que este preconceito? Por que este conceito negativo em relação ao gênero que está dirigindo? Isso é uma questão cultural. É uma questão cultural. Então, enquadrar, né, usar o enquadramento de determinada coisa, porque essa coisa é feita por mulher ou é feita por homem, isso é engessar uma relação, é engessar um gênero, né? E a gente sabe muito bem que o gênero feminino, vão existir centenas de preconceitos em relação a ele. Eu coloquei alguns aí, né? A questão do carro, dirigir o carro, né? Mas tem também a questão assim, ó. Se no teu condomínio tu desce as escadas e encontra um homem sem camisa andando no teu condomínio, no verão, obviamente, né? A gente vai olhar aquilo naturalmente. Agora, já pararam para pensar se vocês encontram uma mulher de biquíni descendo o teu condomínio, descendo as escadas? A gente teria que olhar de maneira natural para isso também. Porque, afinal de contas, né? Por que o homem pode andar de bermuda, sem camisa, e a mulher não pode andar de biquíni na cidade? Ou, quantas mulheres mexem com o homem sem camisa quando passa na rua? Quantos homens mexem com as mulheres de biquíni quando passam por elas na rua? Então, isso demonstra uma ação diferenciada em relação ao homem, em relação à mulher. Né? E isso, sem dúvida alguma, a gente tem que discutir esses tipos de questões. Né? É óbvio, né, João, que eu acho errado, por exemplo, aí é posição minha, tá, João? É um posicionamento meu. Tá? Eu acho errado a gente impor uma verdade para as pessoas. A gente está fazendo o quê aqui? Está discutindo uma questão que foi levantada a respeito do texto que foi lido, né, sobre o comportamento da mulher. Mas cada um que leu esse texto, se leu o texto, vai ter uma visão sobre o texto. Eu não vou te impor aqui, João, que tu tenha que entender esse texto, ou que as gurias tenham que entender esse texto do jeito que eu entendi. Então, se o movimento
assim como existe na política, né, movimentos radicais, o movimento radical ele é muito ruim. Porque quando tu quer impor uma verdade, já está começando errado. Tu está impondo a verdade. A verdade tem que ser descoberta. Não é verdade? Sim. Não é verdade? A verdade. Concordo plenamente. A verdade, Concordo plenamente com isso. o posicionamento das pessoas, ele tem que ser descoberto. Eu não vou impor aqui que as meninas sejam feministas. O que eu estou exigindo das meninas, talvez, aqui, é uma participação delas. Agora, se elas não quiserem participar, né, eu não vou obrigar ninguém a participar. Mas que a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Né? E esse texto, ele trabalha justamente isso, a questão da participação da mulher no mercado de trabalho, da participação da mulher nos órgãos de disputa política. A gente tem pouca representatividade na política. No entanto, a mulher é quem faz política em casa. A maior parte das mulheres, né, nas famílias são, em última análise, as pessoas que mobilizam as famílias, que cuidam dos filhos, que tem uma relação proativa com a família. Aí eu não falo só de família, a família da pessoa, mas a família inteira, né? Então, de repente, tu não conseguir enxergar mulheres como empresárias, tu não consegue enxergar mulheres na política, tu não consegue enxergar mulheres em cargos importantes de polícia, do judiciário. Aí tu começa a ficar preocupado quando tu começa a enxergar somente homens. E mais, né? E mais. Homens brancos. Homens brancos, principalmente em cargos de chefia. Trancou aí? Trancou? Trancou? Homens brancos, principalmente em cargos de chefia. Então, é essa análise que a gente está fazendo a respeito do texto que a gente leu, né? E a pergunta que o João trouxe para nós é importante por conta disso, tá? Então, agora eu vou convidar vocês a observarem comigo o nosso trabalho de recesso, né? O trabalho do recesso. Então, vocês no recesso vão analisar uma série de questões que a gente viu durante todo o semestre, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela para que vocês possam observar aqui o que a gente vai trabalhar nesse recesso, tá? Eu coloquei lá na Iônica, já está lá para vocês, vocês podem abrir. Se chama Ponderações semestrais. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu coloquei aqui. As atividades têm como função perceber a compreensão de vocês, dos estudantes, do segundo ano do ensino médio, quanto aos conteúdos trabalhados nesse primeiro semestre. Então, eu deixei ali para vocês que nós fizemos a nossa plataforma Iônica, usamos o YouTube e também o Zoom como meios para desenvolver esse processo de aprendizagem. Então, o canal, por exemplo, do YouTube, onde eu deixei todos os meus vídeos referente aos conteúdos que a gente trabalhou, referente às aulas que a gente viu. Então, as aulas todas foram gravadas, todas foram colocadas lá, todas as nossos conteúdos estão discutidos, estão lá, tá bom? E eu coloco aqui o endereço no YouTube para que vocês possam entrar. Então, a primeira questão sobre o capítulo 10 é a questão do novo mundo. Então, eu botei assim, ó, relacione através de um texto livre quais foram as rupturas de dogmas e do imaginário medieval para que ocorressem as expansões marítimas. Então, o que se passou na mente do europeu, né, do imaginário europeu, na ruptura desse processo,
para que ocorresse as expansões marítimas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quais foram os fatores que possibilitaram as transformações das ideias do mundo medieval para o moderno? E como os índios foram vistos pelos europeus ao chegarem aqui no Novo Mundo, nas Américas? Então, assim, é um texto que vocês vão responder essas 3 questões e vão fazer um pequeno texto para mim, tá bom? Esse texto pode ser, ele pode ser escrito aqui mesmo, né? Vocês podem usar esse mesmo arquivo aqui, escrevam aqui, pode escrever em azul para dar uma diferenciação, né? E aí gravem e me retornem depois de tudo respondido. A segunda questão é sobre o capítulo 11, a colonização da América Espanhola. No capítulo 11, a gente viu sobre as três principais sociedades, civilizações que se desenvolveram na América. São elas, os Incas, bem próximos da gente aqui nos Andes, né? Os Maias, aí já na América Central, na Península de Yucatán, no México, e os Aztecas, já no oeste mexicano, de frente para o Pacífico. Então, essas 3 civilizações. A pergunta é, a colonização da América Espanhola teve como custo bem alto para as populações indígenas existentes no Novo Mundo. Ou seja, as Américas, com essas 3 civilizações, pagaram um preço bem caro quando os europeus chegaram aqui. Agora eu pergunto, na opinião de vocês, o que fica do legado dessas civilizações até hoje? Então, o que nós podemos observar das populações incas, maias e astecas que estão presentes até hoje na cultura latino-americana? Sobre os direitos indígenas hoje, quais são os desafios desses povos na América? Tá bom? Então, aí está a questão 2. 2 questões na questão 2. Questão 3. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguém tem dúvida? Eu só não entendi esse... Fala primeiro, João. Não, só foi tudo certo. A primeira? Essas atividades são as atividades dessa semana? Essas daí? Não, essas atividades são a do semestre. Ah, tá. Entendeu? Essa atividade número 1, por exemplo, a gente viu lá no início do semestre. Lá em março, por aí. Uma aula em março, tá? A atividade número 2 a gente viu aí final de março, início de abril. E assim por diante, tá? Tá. Isso está tudo gravado lá aqui, ó, nesse canal aqui no YouTube, né? A gente tem todas as nossas aulas lá, tá? E vocês têm todos os capítulos desses aí para responder essas questões. Capítulo 1, 10, 11, 12. Vamos para o 12 agora. Aí o 12 já é o Brasil colônia. Aí o 12 é o seguinte. Sobre o Brasil colônia, que se estabeleceu um forte pacto de dependência com a metrópole. Então, a colônia Brasil tinha uma relação com a metrópole que era chamado Pacto Colonial, né? Apresente as justificativas para a utilização da mão de obra escrava na colônia e a passagem da escravidão indígena para a africana. Então é o seguinte, tu vai ter que explicar para mim, vocês vão ter que explicar, por que o colono aqui no Brasil foi obrigado ou teve que usar a mão de obra escrava africana ao invés de a mão de obra escrava indígena. Outro detalhe, e por que teve que usar a mão de obra escrava? Essa é a pergunta que vocês vão responder. Por que teve que usar a mão de obra escrava? E por que o escravo teve que ser africano e não indígena? Tá? Então, essas 2 respostas aí na questão do capítulo 12. Questão número 3. Está compreendido? Alguém ficou com dúvida? Não? Então tá.
Capítulo número 13 agora. É a questão número 4. O capítulo 13 fala sobre as revoluções inglesas do século XVII. O que foram as revoluções inglesas do século XVII? Pessoal, foram muito importantes porque foram as revoluções que vão modificar, que vão modernizar, que vão levar a burguesia ao poder, que vão centralizar o poder, vão tirar, perdão, o poder da mão do rei, do absolutismo. Isso já demonstra aí uma crise absolutista, crise do antigo regime. Então vai ser muito importante vocês responderem essa questão, porque esse capítulo ele é bem interessante, bem importante para o desenvolvimento do capitalismo mais adiante. Vamos lá. Apresente no texto quais as características mais importantes das revoluções ocorridas no século XVII. Então, o século XVII, que é o século que vai ser um século extremamente importante para a Inglaterra, que vai transformar a Inglaterra numa monarquia parlamentar, com a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, ou melhor, Puritana e depois Gloriosa, né? Vocês vão explicar para nós qual foi a importância, quais são as características mais importantes dessas revoluções, o que elas trouxeram de diferente para a Inglaterra e para o mundo, né, a partir da sua ocorrência. Tudo bem aí? Entenderam a questão número 4? Beleza? Questão número 4, capítulo 13. E agora o capítulo 14. Capítulo 14, questão número 5. É a penúltima questão. A questão número 5 fala sobre o Brasil e a expansão territorial e mineração. A gente acabou de trabalhar isso. A gente falou sobre a descoberta do ouro, a gente falou sobre as economias que vão surgir a partir com a chegada de muitas pessoas do Brasil. A gente falou sobre a interiorização do Brasil. Quer dizer, a colônia, ela não é mais no litoral só, né? As pessoas vão entrar para o interior do Brasil. Interior do Brasil que vai ser chamado de sertão. Então, nós vamos ter a interiorização do Brasil, o sertanismo. A gente vai ver as bandeiras, a gente vai ver as bandeiras de apresamento de índios, bandeiras de descobrimento de ouro e também as de desbravamento e prisão de ex-escravos, né? Escravos que fugiram e montaram quilombos. Então, nós vamos ver aí, no capítulo 14, um Brasil muito mais complexo, né? Com atividades econômicas importantes, né? Com atividades se complementando, o Sul vendendo carne, né? Com boi em pé para o Sudeste, o Norte oferecendo açúcar, cacau, né? a produção de hortaliças, né? de trigo. Nós vamos ter uma diversificação econômica no Brasil. Além do mais, eu queria dizer para vocês que a capital do Brasil, colônia, era Salvador. E a capital do Brasil, colônia, em Salvador, vai ser transferida para o Rio de Janeiro justamente por conta da descoberta do ouro. Então, olhem só que importante isso, né? A capital do Brasil é transferida para o Rio por conta da descoberta do ouro, por conta dessa economia que é muito importante para o povo brasileiro, né, para a colônia brasileira. E isso também vai trocar o eixo econômico, que vai sair do Nordeste e vai passar para a região Sudeste. Muito bem. A pergunta da questão 14 é a seguinte: a descoberta do ouro no território colonial português movimentou e mudou significativamente a vida da colônia, não só em aspectos sociais, mas também na dinâmica econômica e política. Justifique essa afirmação. Então, eu queria que vocês explicassem o porquê dessa afirmação de maneira livre. Vocês podem escrever à vontade.
de acordo com aquilo que a gente estudou, que a gente viu, que a gente discutiu, e que vocês têm acesso aí no nosso canal do YouTube. E a última questão, queridos, é essa aqui. Sobre o iluminismo, sobre esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje. Inclusive, terminamos na aula passada, que foi sexta-feira, e estamos terminando hoje com a pergunta do João, que é o seguinte: qual a importância do iluminismo para que possamos compreender a nossa sociedade hoje? Responda em um texto com no mínimo 10 linhas. Então, todas as respostas vão ser feitas aqui. Vocês podem responder dessa maneira, ó, que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui em azul, por exemplo. Então, vocês podem responder assim, ó. Respondendo aqui, o iluminismo, tararara. Respondendo a questão 5, né? A descoberta do ouro. E aí, deixem em azul como resposta, né? Coloquem seu nome na folha e me mandem um arquivo lá pela Iônica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, senhor, tudo bem. Tá tudo bem, então. Então, olha só, eu acho que da minha parte eu consegui passar para vocês, responder as questões que ficaram aí, né, da aula passada. A gente já colocou aí o que vai querer para o recesso, né, que são essas questões. E se vocês tiverem outras questões, escrevam lá na Iônica, né, para eu poder responder para vocês, tá bom? Eu agradeço a presença de todos na aula hoje. Se vocês não têm mais perguntas, a gente pode ir terminando a aula por agora. E aí a gente vai para o almoço. Alguma questão? Então eu agradeço, tá? Então não esqueçam, né, ao sair de casa, se vocês precisarem sair de casa, né, saiam com cuidado, não saiam sem máscara, por favor. Se cuidem, já a gente está voltando, o segundo semestre já está começando, a gente vai começar a 1000 por hora, né? Então, descansem, né? Façam essas questões aí até sexta-feira para poder descansar depois do semestre. Essa é a nossa última aula da semana. Um grande beijo para vocês, se cuidem, e era isso aí. A gente se vê daqui a pouco mais. Dia 29 eu estou de volta, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, senhor. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, senhor.